Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje já estamos no sábado, final de semana, dia que nós temos para rezar, agradecer por tudo aquilo que nós conseguimos realizar durante esta semana, nossos trabalhos, nossos objetivos. Amanhã, domingo, dia de celebrarmos com alegria o dia do Senhor, dia de voltarmos o nosso coração, o nosso pensamento para a nossa comunidade e juntos, sim, comungarmos da palavra, comungarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, sacrifício que veio nos redimir de nossas culpas, que veio nos resgatar para o número dos filhos e filhas de Deus que haviam se perdido. Iniciemos o nosso encontro, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Dentro da liturgia deste sábado, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, nos mostrará um pouco mais sobre o comportamento do cristão, um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus veio nos trazer para merecermos e para nos comportarmos com dignidade como filhos e filhas de Deus. Vamos juntos, com muita atenção, ouvir o que Mateus nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra não chamem a ninguém pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ontem nós estávamos refletindo sobre o maior mandamento da lei de Deus, né? Jesus nos colocou, aos fariseus e para nós também, em alto e bom tom, como deve ser a atitude do cristão para cumprir esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Hoje, no Evangelho que Mateus nos apresenta, Jesus vem nos ensinar que muitas vezes nós vamos encontrar em nossos caminhos, nós vamos encontrar em nossas igrejas, em nossos movimentos, enfim, em tudo aquilo que nos cerca, o nosso viver no dia a dia, pessoas que vão agir como esses mestres da lei. Eles entendem, eles conhecem tudo da lei e eles pregam da lei, mas eles não cumprem a lei na sua vida. Eles não ensinam ao seu próximo com a sua atitude a viver dentro da lei de Deus e até mesmo dentro da lei dos homens. Isso é muito comum nos dias de hoje, porque foi lançado entre nós uma atitude humana chamada corrupção, que traz para os nossos corações muita coisa ruim,
muita coisa egoísta, muita coisa egocêntrica, muita coisa que nos leva a querermos exterminar e querermos nos afastar dos nossos irmãos. E Jesus vem dizer para nós hoje que nós não devemos estar olhando para a atitude desses que pregam assim. Jesus pede que nós ouçamos a lei e que nós cumpramos a lei, mas que nós não busquemos imitar a esses que nos trazem a lei, que nos pregam a lei, porque eles não são dignos, às vezes, de estarem até falando da lei, porque não são cumpridores da lei. E através das suas pregações e através dos seus jeitos de colocar a lei para o povo que ali está, para os seus discípulos, eles colocam, como Jesus diz, fardos pesados nos ombros. Eles nos enchem de culpas, eles nos enchem de indignidade, às vezes até, em relação ao plano de Deus para a humanidade. Então nós devemos sim ouvir o que eles dizem, porque, como nós vimos no início do Evangelho, eles conhecem a lei, eles estudaram a lei, mas eles gostam não de cumprir a lei, eles gostam, através deste conhecimento, oprimir o seu semelhante, oprimir o povo que busca, através deles, o conhecimento da lei, o conhecimento sobre Deus, sobre o ser humano e sobre tudo aquilo que Deus criou para nós. Então devemos estar atentos, observando sempre esta nossa atitude, esta nossa posição diante dessas pessoas. E principalmente, como Jesus também nos pede aos seus discípulos e pede a nós também, ele diz assim: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestres, pois um só é o vosso mestre. Todos vós são todos e vós sois os irmãos, né? Então nós somos iguais a todos e o nosso mestre é um só. O nosso mestre se chama Jesus Cristo. Então não devemos ir à igreja, não devemos seguir esta ou aquela religião, não devemos estar nesse ou naquele posicionamento político por causa dessas pessoas que se intitulam como os donos da verdade. Nós devemos ir atrás daquilo que Deus nos pede, daquilo que Jesus nos ensina, e observar em qual grupo, em qual movimento, em qual religião, em qual igreja, ou em qual situação que seja na nossa vida, que nós vamos ter um maior exemplo de vivermos nessa igualdade de irmãos. Aonde nós temos alguém que quer só mandar, ou quando nós queremos ser esse alguém que só manda, nós devemos voltar ao início, observar a nossa posição e nos colocar de maneira igualitária com o nosso irmão e começarmos a nossa caminhada de novo. Não devemos buscar estar nos lugares melhores, nas melhores colocações em tudo. Nós devemos buscar levar Jesus, levar o plano de Deus, levar o amor e a misericórdia, não com as nossas palavras, mas como Jesus mesmo nos pede, com a nossa atitude, para que nós, através da nossa vivência, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, fazendo parte da nossa vida, nós deixamos o nosso irmão seguir este exemplo nosso e também caminhar de maneira feliz rumo ao reino de Deus. Maria, nossa mãe da misericórdia, foi o que fez quando disse sim ao plano de Deus. Ela sabia que tudo iria ser colocado à prova, a sua fé, de repente a sua devoção, a sua obediência aos mandamentos de Deus, mas ela sabia que Deus estaria junto com ela e que não deixaria que nada de mal lhe acontecesse e que ela não perecesse antes que tudo fosse cumprido em sua vida, antes que ela desse à luz, que ela criasse Jesus, que ela cuidasse de Jesus e que ela acompanhasse Jesus dando testemunho de cumpridora dos seus ensinamentos e do amor e da misericórdia que Deus tem por nós. Por isso, olhemos sempre para o exemplo de nossa mãe e busquemos nela a nossa maior intercessão junto a Deus, para que possamos estar firmes em nossa caminhada, sabendo olhar para aqueles que nos trazem a palavra de Deus, para vermos se dentro da sua atitude de vida, eles também estão vivendo com dignidade aquilo que eles nos pregam. Porque, de repente, nós começamos
idolatrar pessoas e esquecemos que não devemos idolatrar ninguém. Nós devemos adorar apenas ao nosso Deus e, como nós vimos no Evangelho de ontem, amar unicamente a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua companhia mais esse dia. Terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, deste sábado, último dia da 20ª semana do tempo comum. Fiquemos todos com Deus, em paz, e que tenhamos todos um bom e santo final de semana. E que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, nos conceda as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, para que nós possamos viver igualmente, possamos viver solidariamente e podemos sempre estarmos partilhando da mesma maneira da palavra dele, da comunhão do corpo e sangue de Cristo, com muita dignidade, com muito amor, com muita fé, para um dia juntos podermos gozar no mundo da vida eterna, todos juntos com Maria, com Jesus, com os anjos e santos, numa grande festa do banquete que Deus nos prepara. Fiquemos todos com Deus e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.